É um prazer estar com vocês, com o nosso programa Nas Ondas da Evolução Pessoal, abrindo caminhos para o autodesenvolvimento. Eu sou Plínio de Souza, representando a Ápice Desenvolvimento Humano, aqui trazendo para você reflexão para o seu desenvolvimento, para a sua evolução. Hoje, o tema do programa é são leis sistêmicas. Na verdade, nós vamos trabalhar uma lei hoje, que é a lei do pertencimento, né? Então, as leis sistêmicas foram descobertas por Bert Hellinger, alemão, filósofo, terapeuta, pesquisador do comportamento humano e estudioso, né? Que ao longo do seu trabalho foi descobrindo que existem algumas leis sistêmicas que, quando infringidas, geram problemas, geram sofrimento nos sistemas. Sistema familiar, em qualquer sistema, né? Num sistema profissional, num grupo profissional. Bert Hellinger desenvolveu a terapia sistêmica familiar. Terapia sistêmica familiar, segundo Bert Hellinger, que hoje, na verdade, já está bastante difundida, né? E uma das leis fundamentais é justamente a lei do pertencimento. Todos nós temos o direito ao pertencimento ao grupo. Então, principalmente ao grupo familiar, a família de origem. É muito importante ter um lugar no grupo, né? Se percebe isso entre as crianças precisam ter o grupo de amigos. O adolescente, então, para ele é muito importante, além de fazer parte da família, fazer parte também de um grupo de amigos. Então, ele tem código de pertencimento. Os indivíduos de um sistema, eles se parecem em várias questões. Então, os indivíduos de um sistema, eles reverenciam as leis daquele sistema, né? Ou seja, os valores daquele sistema. Então, numa família, se tem valores e se compartilha valores. Você se percebe com muita coisa em comum com seus familiares, seus irmãos, seus pais. Num grupo de adolescentes, você percebe os adolescentes usando o mesmo tipo de roupa, mesmo tipo de cabelo, não é? Mesmo tipo de gíria, de jeito de falar, mesma maneira de se cumprimentar, de fazer movimentação corporal, gestos, né? Ouvem as mesmas músicas, falam das mesmas coisas. Então, aquele grupo de adolescente tem a sua tribo. Ele fala, essa é a nossa manada, essa é a nossa tribo, né? Aqueles ali não tem nada a ver com a gente, tal, são diferentes. Então, é preciso pertencer, e para pertencer é preciso parecer. Isso é muito importante, a lei do pertencimento. Nós somos mamíferos e a maioria dos mamíferos vivem em manadas. Então, nós precisamos fazer parte da manada, portanto, não podemos nos diferenciar demais da manada. Se você se diferencia demais da manada, demais, você parece que perde o pertencimento. Então, você não tem a ver com aquela manada, você faz parte de uma outra manada, não é? Por que é importante falar sobre isso? Porque é importante falar sobre isso agora, nesse momento do desenvolvimento da humanidade. Importante falar sobre isso por quê? Porque nós estamos num processo de mudança, né? Nós, durante séculos e séculos e séculos, fizemos parte aí de uma grande manada ocidental que fazia apologia ao sofrimento, apologia à pobreza. O sofrimento era o caminho para a dignidade. O sofrimento e a dignidade estavam juntos, né? Ou seja, quanto mais sofrido, mais garantia de reino dos céus, né? Então, se o mestre dessa nossa nação ocidental sofreu tanto, morreu num sofrimento atroz, como eu posso ser feliz, como você pode ser feliz, como a sua vida pode ser plena, pode ser leve, né? Isso não é santo, isso não é permitido. O caminho é o sofrimento, os últimos seriam os primeiros. Isso era tão intenso que, quando foi inventada a anestesia, as primeiras anestesias, lá pelos anos 1700, elas foram proibidas, né? Vamos entender que até então as pessoas tinham que passar pela cirurgia sentindo toda a dor. Então já se tinha cirurgia, não é? No século XVIII, mas tinha que se passar pela cirurgia sentindo toda a dor. Ou então, está
completamente alcoolizado a ponto de estar quase em coma alcoólico, né, desmaiado ali. Mas quem não conseguia beber de jeito nenhum, colocava para fora, não tinha jeito, sentia toda a dor e muita gente morria de dor. Quando se inventou as primeiras anestesias, na época, elas foram proibidas pela igreja porque o sofrimento era de Deus, o sofrimento era sagrado. Como assim tirar o sofrimento? Não. Deixa morrer, sofrer é de Deus, não pode tirar o sofrimento não. Então o sofrimento, veja só, na nossa cultura, a gente sempre fez apologia ao sacrifício, ao sofrimento, né? E isso veio até agora. Ao longo de milênios, a grande massa ficava acomodada no sofrimento, ficava ali conformista com o sofrimento e não se rebelava porque esse era o caminho divino. Esse era o caminho divino, não é? E isso chega até nós. Então é muito recente, a gente está aí num processo recente de mudança das massas. O saber, a prosperidade, a felicidade era para as elites, era para a nobreza. Nobreza, a gente, né, tem democracia há muito pouco tempo, até então era um outro sistema, era monarquia, né? Então era a nobreza que era tal. Eram poucos os que viviam uma vida melhor, a maioria era uma vida lascada. E isso então chegou até nós, claro, você tem avós, bisavó que viveram isso, né? Seus bisavós, seus tataravós, então está muito perto na nossa cultura. Essa cultura é passada de pai para filho e a gente hoje ainda vive um pouco isso. Então, vamos lá. Hoje a gente está numa época em que a gente está em processo de mudança. Então, hoje todo mundo pode ter acesso à educação. Outro dia não. Hoje todo mundo... ok, no Brasil a educação pública ainda é ruim, mas existe lá a educação. Se o pai pega junto com o filho em casa, além da educação na escola, ele pega junto com o filho em casa, a coisa vai. Então, a gente tem educação há pouco tempo, a gente tem a oportunidade de você empreender, de você aprender, há muito pouco tempo, né? No entanto, ela existe e muito intensa cada vez mais. Então, hoje é possível qualquer pessoa prosperar fortemente, é possível qualquer pessoa desenvolver felicidade conjugal, né, e saído do padrão anterior de sofrimento, de sacrifício conjugal. As pessoas eram obrigadas a casar sem amor, né? Eram obrigadas a continuar no relacionamento até o final, mesmo ele não dando certo, sofrendo. Quer dizer, era uma questão que não tinha jeito. E a gente está há pouco tempo no processo de mudança, que você está com alguém porque você decide estar, porque é bom estar. Mas ainda temos aí o padrão de viver um relacionamento sofrido, né? As pessoas sofrendo, ainda tem muito disso. No entanto, hoje você tem a oportunidade, e cada vez mais, de viver uma vida plena. A mídia fala sobre isso, as revistas falam sobre isso o tempo inteiro. Você vai ler lá, olha, sobre o corpo, a mente, o equilíbrio emocional, inteligência emocional, né? Saúde. A gente busca vida plena cada vez mais, sabedoria. Hoje a gente está se direcionando para esse caminho. E os pioneiros vão chegando lá, mas a grande maioria ainda se mantém presa na energia do modelo anterior, que era o modelo do sacrifício. Então esse modelo do sofrimento, o modelo do sacrifício, tende a puxar. Por quê? Porque nós vivemos em sistemas por conta da lei do pertencimento. E aí voltando ao tema do programa, né? Lei do pertencimento, lei sistêmica, descoberta por Bert Hellinger, criador das constelações familiares. Então é o seguinte, se você pertence a uma família que sofre, que reclama, se você pertence a um grupo de amigos que tem relacionamentos falidos, que tem casamentos ruins, como assim você vai ter um casamento feliz? Um casamento bacana, que te dá felicidade? Muito dificilmente você terá. A grande tendência é você seguir a sua manada, é você seguir o seu grupo, os seus amigos. Então, é muito importante para o ser humano, voltando, né, ao tema do início do programa, muito importante para o ser humano pertencer. Então, pertencer à família de origem, pertencer a grupo de amigos, pertencer a um grupo de trabalho, pertencer a uma identidade de uma categoria profissional. Eu sou médico, eu sou advogado, eu sou ator, eu sou, né? Então, muito importante é fazer parte do grupo. E você tem uma identidade grupal. Se compartilham crenças e valores naquele grupo, né? Então, se de repente você começa a prosperar demais, começa a prosperar, que legal, seu negócio dá certo, você começa a prosperar,
e fica muito diferente da sua família, dos seus irmãos, seus primos, seus pais, muitas vezes as pessoas percebem como se estivessem perdendo lugar no sistema. E aí ela arruma um jeito de perder todo o dinheiro. É como se ela fosse para uma realidade que não fosse dela. Mas não é minha essa realidade. Ela se sabota e perde todo o dinheiro e volta lá para trás. Aí ela continua lutando, porque tem um lado dela que quer prosperar, mas tem um lado dela que faz parte daquela identidade grupal, que pertence àquilo. Então, quando ela começa a prosperar, ela se sabota e volta. E aí começa a prosperar de novo, se sabota e volta. E assim vai. Você conhece essa história? Pois é. Você já viu bastante. Se você não passa por ela, você conhece pessoas que passam, não é? Lei do pertencimento, tá? Então, se você vem de uma família ranzinza, de um pai ranzinza, a sua tendência é ser ranzinza, reclamão. E aí uma pessoa fala um problema, o outro fala um pior ainda. E o primeiro fala, peraí, você não me ouviu direito. E aí conta o seu pior. Quer dizer, precisa ser sofrido, precisa ser difícil a vida. A vida não pode ser fácil. Sujeito de vida fácil é mal visto, é um bom vivan, é uma vida mansa. Ah, rapaz alegre. Não pode ser alegre, não pode ser feliz. Tem a ver com alguma coisa que não é do bem. Não é? Então, a gente precisa romper essas cordas, romper essas amarras. É preciso, sabe, dar a volta por cima. É preciso, se você quer, né? Porque de alguma maneira está acontecendo no seu sistema. Seus filhos vão ser melhor que você, seus netos vão ser melhores que você, seus bisnetos. A gente está evoluindo, a gente está, enquanto humanidade, sistemicamente, mudando de frequência, saindo daquela frequência do sacrifício e indo para uma frequência de prosperidade, de viver mais o paraíso aqui na Terra, mais felicidade, amor aqui na Terra. A gente está indo para esse caminho, tá? Só que você pode fazer isso já na sua vida, você pode acelerar esse processo e ter mais disso na sua vida. É sobre isso que eu quero falar hoje. A gente ainda tem mais programa, temos mais 5 minutos de programa, e eu quero te convidar para fazer um processo, um mergulho profundo em leis sistêmicas, em reprogramar essas programações kármicas, sistêmicas, familiares, que se repetem nas várias gerações. Questões emocionais que você tem, que tem a ver com pai, mãe, avô, avó, que de alguma maneira, né, se reproduz, né, aquela sina familiar, ou que problemas que você tem em oposição a, eu sou assim porque meu pai era assado, então eu fui por outro lado, né? Então essas questões você pode resolver entrando em contato com leis sistêmicas. Eu quero te convidar para você fazer o workshop, o curso básico de constelação familiar. Curso básico de constelação familiar, um final de semana agora, dias 18 e 19, curso básico de constelação familiar na Ápice Desenvolvimento Humano, um mergulho profundo nos seus vínculos familiares, nos sentimentos mais profundos e sutis do seu coração, que tem a ver com as suas conexões com família de origem, pai, mãe, vovô, vovó, bisavô, bisavó, ancestralidade atuando em você. Você é os seus ancestrais representados hoje, nos seus genes e na sua cultura, na sua maneira de ser. Tá? Você absorveu dos seus pais, que absorveram dos seus avós, que absorveram dos seus bisavós, e assim por diante, né? Que absorveram aquele padrão ou que geraram um padrão em oposição a, que muitas vezes também não é o equilíbrio, não é a sua verdadeira essência. Então, para que você possa se reorganizar, venha para um final de semana de profundo autodesenvolvimento, no curso básico de constelação familiar, na Ápice Desenvolvimento Humano, curso organizado, estruturado, venha entender as leis sistêmicas do pertencimento, né? A lei sistêmica da ordem, a lei sistêmica do dar e receber, as leis sistêmicas fundamentais da constelação familiar. Você que já é constelador, fazer o curso básico de constelação familiar vai fazer uma diferença para você. Um curso estruturado, objetivo, onde você vai organizar o seu conhecimento. No final de semana do dia 18 e 19, agora de fevereiro. Vem para a Ápice, telefone 11 2361 5000. 11 2361 5000. E voltando ao tema, né? Então, vamos lá. Se você quer prosperar, se você quer ser uma pessoa mais rica, né? Se você quer evoluir na carreira, evoluir nas finanças, dando um exemplo na área financeira, é preciso conviver com pessoas que prosperaram, com pessoas ricas. E você precisa fazer parte de um grupo de amigos. Tudo bem, você tem uma família que está num patamar menos próspero, você tem amigos que estão no patamar menos próspero, mas você precisa desenvolver também um núcleo de amigos que são mais prósperos, que estão ricos, que estão onde você quer chegar. Por quê? Porque você precisa pertencer a.
Porque se você sozinho quiser prosperar em conexão só com a sua família, que está num patamar abaixo, grande tendência é inconscientemente o seu inconsciente te puxar para o patamar abaixo. Você precisa pertencer, fazer parte dessa identidade. Agora, se você quer prosperar, começa já a fazer parte de uma identidade mais próspera. Crie o seu grupo. Tudo bem? Bom, se você quer ser uma pessoa feliz no amor, faça parte de amigos, conheça pessoas que são felizes no amor. Porque senão, se você é de uma família em que todo mundo se separou, ou de amigos que todo mundo se separou, está se separando, grande chance de você produzir essa realidade no seu casamento. Nós seguimos a manada. Nós somos mamíferos e a maioria dos mamíferos seguem a manada. Ok? Lei sistêmica. Se você quer emagrecer e se é de família de gordinhos, faça amizade com um monte de gente magrinha, conviva com os magrinhos. Tenha como os melhores amigos os magrinhos. Isso te incentiva, isso te dá um outro... Né? E o que é legal, a gente aprende também nas leis sistêmicas que a gente pode conseguir reverenciar o sistema, não mais reproduzindo aquele padrão que nos limita, mas a gente pode reverenciar o sistema trazendo o novo, ou seja, conseguindo emagrecer em homenagem à minha família que não conseguia emagrecer. Conseguindo prosperar muito em homenagem à minha família que não conseguia prosperar. Então, quando eu faço isso com humildade, eu trago essa novidade para o meu grupo e reverencio, mas eu preciso estar respaldado por outro grupo do qual faço parte. Porque senão a tendência é eu cair no padrão anterior do meu grupo de base. Então, se eu faço parte também de um outro grupo com força, eu posso olhar para o meu grupo de família de origem e reverenciar fazendo parte. O que acontece? Eu começo a influenciar o meu grupo de amigos, meu grupo de família de origem, com essa nova possibilidade de mais prosperidade, mais saúde, né? Mais alegria no amor, mais alegria nos relacionamentos, mais harmonia, mais felicidade. É viver menos a escassez, o inferno, a tristeza, e viver mais a prosperidade, o paraíso nessa terra. Cabe a você se direcionar nesse sentido. Quero te convidar. Venha se trabalhar na Ápice. Venha para um processo de 10 sessões. Se em 2 sessões você não mudar, se você já não perceber mudanças, nós devolvemos o seu investimento, hein? Quer resolver depressão, timidez, insegurança, baixa autoestima, qualquer padrão? São Paulo capital, atendimentos em São Paulo, Campinas, Sorocaba, Jundiaí ou por Skype para todo o planeta. Entre em contato com a Ápice. Só a Ápice faz isso no Brasil. Se em 2 sessões você não perceber mudanças, a gente devolve o seu dinheiro. E curso de constelação familiar, curso básico, um final de semana, curso básico de constelação familiar agora nos dias 18 e 19 de fevereiro. Saiba mais, telefone 11 2361 5000 e o site apcedesenvolve.com.br. Me assiste lá no YouTube, digita Ápice Desenvolvimento Humano. Foi um prazer estar com você, um grande abraço, tchau.